Começa agora mais um Inova Podcast. Hoje recebendo aqui o homem que tira as coisas do papel, Carlos Júnior, da série do Papel. Tudo bem, Carlos? Bem-vindo. Tudo bem. Se é uma coisa que a gente acertou foi no nome, né? Cara, todo mundo adora quando eu falo do série do Papel. De onde vem esse nome, hein? Olha, eu acho que é muito do objetivo, né? Que é como é que eu tiro aquela minha ideia do papel. Então, é um nome que sintetiza exatamente o que a gente pode fazer pelo empreendedor na jornada dele. Eu acho que essa é o objetivo que foi da criação do nome. Que bacana, que bacana. Agora conta pra gente um pouco mais dessa história aí. Hoje você tem na Série do Papel uma aceleradora muito eficiente, que muita gente não sabe, mas a Série do Papel está por trás de muitos processos de aceleração no Brasil inteiro. Tem uma metodologia incrível. Novidade aqui, já vou falar novidade, eu não aguento, Carlos. A minha língua já é solta, eu já falo logo, já conto tudo. Parceiro agora aqui do Inova 360, vai subir no ringue com a gente no Batalha das Startups. A gente vai aprontar muita coisa junto. Ó, startups, se preparem, porque esse ano o Batalha das Startups, nosso reality na Record News, vai ser incrível. Não tem dúvida. E a gente tá trazendo uns reforços aí, gente, que olha, Carlos Júnior vai ser sparring junto com o Fernando Seabra. Opa! Vai auxiliar as startups nos processos de mentorias. Esse ano o reality vai ser incrível. Conta pra gente um pouco mais da Série do Papel, Carlos. Então, como é que a história da Série do Papel começou? Eu sou mentor investidorando, me dedicando exclusivamente a essa atividade nos últimos 10 anos. E o que aconteceu é que em algum momento somos do Rio de Janeiro, a sede fica no Rio de Janeiro. O sotaque não esconde, né, gente? Apesar de atuar no Brasil inteiro. Em algum momento, como já é conhecimento de todos, o Rio de Janeiro, que poucos sabem, foi um dos líderes nesse movimento de inovação. As primeiras aceleradoras do Brasil estavam no Rio de Janeiro. Todo o ecossistema foi criado lá. O Rio de Janeiro perdeu espaço e acabou que eu era um investidor anjo no Rio que não tinha mais startups cariocas ou fluminenses para poder ser investidas porque não tinha um ecossistema criado para poder ajudar o empreendedor a se desenvolver. Então, a gente se viu num momento que ou a gente ajudava aquele ecossistema ou a gente não conseguiria ter startups locais. Então, foi daí que criou a Série do Papel com esse propósito de ajudar realmente o empreendedor na jornada dele. A gente nasceu como uma aceleradora, mas de lá para cá a gente atua em outras unidades de negócio, então a gente tem um braço muito forte de investimento. Então, na jornada a gente viu startups que, estavam crescendo, estavam dando certo, tudo fazia sentido. A equipe era boa, o mercado era bom, o produto era bom, o cara estava crescendo, mas ele precisava de dinheiro para acelerar o crescimento dele. Então, a gente formou grupos de investidores que a gente apresentava essas oportunidades e eles participavam. E também hoje a gente tem outras unidades, como a parte de inovação corporativa, que a gente ajuda grandes empresas a inovar, e a parte comunidade, que aí tem a notícia que a gente vai fazer essa parceria de levar o Inova lá para dentro do Innovation Week, né? E o Innovation Week será o maior evento de inovação da América Latina. Um evento gigantesco. Quando ele me explicou, gente, para mim é o Rock in Rio das startups. Poxa, vai ser realmente muito grande, tá? É um evento para milhares de pessoas, com um público muito alto, muito focado em inovação, tanto a inovação de base, né, feita nas universidades, quanto a inovação aberta, muito das startups, né? A gente vai estar lá todas as pessoas, vamos ter lá os alunos, os professores, poder público, mas a academia, os empreendedores, os investidores, as corporações, então todos os pilares do ecossistema para poder ser desenvolvido essa inovação. E olha, gente, eles inovam mesmo. Isso é basicamente um dos primeiros eventos aí nesse momento meio que pós-pandemia, se Deus quiser. Está programado para acontecer 11, 12 e 13 de novembro, é isso? 11, 12 e 13 e agora a novidade, ganhou mais um dia 14 também, domingo. Você tá brincando? Então quem quiser ir pro Rio, que é feriado dia 15, né? Então quem quiser ir pro Rio, aproveita o feriado no Rio de Janeiro e participa do evento, vê. Legal que o evento, ele, na sua grande maioria, ele é gratuito, então basta se inscrever e você vai conseguir assistir muito conteúdo, visitar por lá. Porque ele vai ser presencial também, não vai ser só online. Isso é muito legal, porque a gente está muito contente com a evolução do que está acontecendo com essa loucura que foi a pandemia. Então, a expectativa é que até novembro o nosso público já tenha tomado as duas vacinas e a gente vai tomar todos os cuidados e o evento acontece presencial com toda a responsabilidade para que não tenha nenhum risco para nenhum participante. Mas é um evento híbrido, vai acontecer presencialmente e sendo transmitido e tendo atividades online também. E o bacana é que a gente vai ter os principais players hoje da inovação no Brasil participando, né? Com palestras, com workshops, com
oportunidade de trocar experiências. Isso é muito rico e é muito importante para quem quer entender mais esse mundo de inovação, né? Qualquer um que quer se conectar, entender um pouco mais, então eu quero abrir um negócio, eu quero desenvolver meu negócio que eu já tenho, seja ele um negócio tradicional, ou seja ele algo que você está inovando, porque o tradicional a gente pode dar caminhos para ele inovar. Ou eu sou um investidor e eu quero fazer parte desse sonho, contribuir para esse sonho. Então, todas as oportunidades vão estar reunidas nesse tempo, então vale a pena. Uau, vai ser um evento incrível. Eu estou muito ansioso porque a gente vai levar as startups aqui de São Paulo que vão estar participando da Batalha das Startups. Na verdade, startups de São Paulo não, né? Eu falei besteira agora, gente. E podcast é legal, que é isso, né? A gente fala mesmo. A gente, na primeira temporada, teve startups do Paraná, nós tivemos startups de Pernambuco, tivemos startups de diversas localidades, do Rio. Então, só que ele acontece aqui em São Paulo. Okay. Mas esse ano a gente vai levar uma comitiva do Batalha das Startups lá no Rio Innovation Week para compartilhar um pouco das suas experiências. E a gente vai ter uma rodada, né, Carlos, do Batalha das Startups no Rio Innovation Week. Pô, isso vai ser fantástico. Eu acho que a gente vai estar lá de braços abertos para receber com muito carinho todas as startups que vocês ajudam. E a gente vai fazer essa seletiva lá, muito importante, para que a gente possa ter um pedacinho do Batalha dentro do Rio Innovation Week. Eu acho muito bacana isso, porque, e até entrando um pouco mais agora numa entrega de conteúdo para nossa audiência que está acompanhando a gente aqui, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, é muito importante aí você ficar ligado agora, porque a gente vai falar um pouco da entrega de conteúdo, daquilo que é a base para se ter uma startup de sucesso no Brasil. Vamos falar também sobre investidores, então como que o investidor pode encontrar oportunidades, e também nós vamos falar uma trilha de conteúdo aqui para as corporates, como que as empresas se aproximam desse ecossistema de startups, como que elas podem aproveitar as oportunidades e o que a Sai do Papel e o Inova Hub podem auxiliar as empresas nessa jornada. Porque, não pense que é fácil não, viu? Eu conheço muita corporação que tem cheque grande lá, em dólar, e que o pessoal lá da área de inovação está coçando a cabeça para saber onde é que eu ponho esse dinheiro, qual startup que eu invisto. Isso quando tem uma área de inovação, né? Então, se você pegar, o que vai fazer toda a diferença, e já está fazendo toda a diferença no ecossistema brasileiro, são exatamente o olhar das grandes corporações que têm os maiores cheques para esse mercado de startups. Então, se você vê, a gente está num momento muito mágico, né? Onde grandes empresas, principalmente de tecnologia, elas estão fazendo os IPOs, ou seja, elas estão fazendo ofertas públicas na bolsa, dando a possibilidade de pessoas como nós, qualquer um, serem sócios dessas empresas que estão inovando, né? Porque o que acontece hoje, o que acontecia antes, é que antes dela se tornar uma oferta pública, só poucas pessoas que tinham acesso a esse tipo de oportunidade conseguiam investir. Verdade. Hoje não, hoje você tem tanto na bolsa quanto nos chamados plataformas de crowdfunding, que você também pode fazer parte, ser sócio dessas startups. E o que está acontecendo? Essas startups elas estão criando capital e elas estão adquirindo outras startups menores que estão sendo lançadas. E aí vira uma roda muito benéfica, com muito dinheiro, com muito incentivo, tá? Então, isso é o primeiro legal, que é o momento mágico. E muito desse dinheiro que faz essa alavancagem nas startups estão vindo de fundos corporativos, os Corporate Venture Capitals. Então, mas ainda está muito no início. A gente está tendo esse mundo de dinheiro e esse mundo de oportunidades, mas muito poucas empresas ainda estão participando desse movimento. É isso que é interessante. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Carlos, a piada é velha. Você que está rindo agora. Então, tem muita coisa aí que está acontecendo, muita gente aproveitando oportunidades e está todo mundo assim surpreso, perplexo. Caramba, peraí, a gente pega aí Magazine Luiza, a Magalu fez 21 aquisições nos últimos 18 meses. A Localweb fez a IPO recentemente, não sei quantas startups foram adquiridas. Então, quer dizer, e você explicou de uma forma muito didática, quero te agradecer, acho que o pessoal de casa que está acompanhando a gente também deu esse insight. Então, peraí, realmente, eu não tinha condições de investir numa empresa de tecnologia, porque eu não sou investidor anjo, eu não tenho participação em fundos de investimento. Mas peraí, na bolsa hoje eu posso, então, comprar a ação da Magalu, que indiretamente eu estou comprando a ação de uma empresa que parte desse dinheiro também está fomentando o empreendedorismo de empresas inovadoras e de startups também? E startups como, por exemplo, a Enjoei. Sim, verdade. A Enjoei, se eu não estou enganado, me perdoe se estou enganado, ela fez um IPO com faturamento menor de que 50 milhões ano, tá? Mas, então,
as empresas não precisam ser mais gigantescas para poder participar dessa brincadeira, né? E nem os investidores também. Você pega numa plataforma dessa, você consegue às vezes investir com R$500. Verdade. E aí Então, tem o crowdfunding também, que é uma oportunidade aí. Eu tô, assim, ansioso. A gente não vai conseguir fazer ainda o crowdfunding nessa temporada agora do Batalha. Mas, cara, eu tô muito ansioso a gente fazer crowdfunding no Batalha das Startups. É uma coisa que, assim, eu tenho falado com o conselho aqui do Inova Hub sempre. Eu falo, gente, quando a gente puder colocar o crowdfunding no programa e as pessoas de casa verem as startups e puderem, com ticket a partir de 100, 200, 500 reais, adquirir ali frações dessas startups via crowdfunding, vai ser uma revolução no empreendedorismo brasileiro. Não, total. E isso é muito legal porque isso é o tipo de oportunidade que gera financiamento para as empresas, que faz com que elas tenham recursos para contratar gente, gerar emprego, desenvolver tecnologia, e isso avança, deixa um país de ponta. Você veja grandes países, grandes áreas, né? Israel, Vale do Silício, e que foram desenvolvidas a partir de inovação, né? São países, às vezes, que não têm os recursos naturais que o Brasil tem, mas que conseguem ter uma riqueza muito maior do povo deles do que o nosso, por causa da tecnologia. Mas a gente está avançando nesse Sim, eu tenho um pensamento, na verdade, que eu acabei aprendendo aqui ao longo do tempo, que é assim, para uma nação ser próspera e rica, os cidadãos precisam ser prósperos e ricos. Você não vai ter riqueza, você não vai ter uma nação rica se cada indivíduo não for rico. E o enriquecimento, ele vem através do empreendedorismo. E quando eu tenho essa oportunidade hoje, que a gente experimenta, das empresas inovadoras, da tecnologia, democratizou o negócio. Eu consigo ter uma ideia, contratar uma tecnologia não tão cara e criar um negócio. E aí eu quero começar te provocando, Carlos, porque eu sei que é o teu dia a dia, você como investidor e como mentor de startups. Cara, como é que a gente vê ideias surgirem e se tornarem negócios bem estruturados, que depois vão até passar vão fazer a IPO? Você deu o exemplo aí da Enjoei. Cara, que bacana. Qual é a trilha, hein? Qual que é o caminho das pedras para essa galera que quer ter ideias, que sonha em ter uma startup? Por onde começa? Então, esse é outro momento mágico, né? Tipo assim, eu sou filho de português, meu pai veio para cá sem dinheiro nenhum com 17 anos. E aí, na época dele, ele montou uma loja de material de construção depois de muito, na realidade, trabalhar bastante, juntar dinheiro para poder... Era muito difícil ter acesso a capital. Sim. Então, era difícil. Ele foi uma exceção. Né? Hoje em dia, não. A gente fala, um dos propósitos que nós temos na Sai do Papel é a transformação social através do empreendedorismo e inovação. Você pode pegar alguém e que ele não teve as mesmas oportunidades que eu tive ou que muitas pessoas tiveram, mas ele vivencia, ele identificou um problema no dia a dia dele e ele, através desse problema, ele cria uma solução. Essa solução tem um valor agregado para as pessoas que vivenciam aquele problema e com isso, ele consegue capital, só com a ideia ele consegue capital e torna aquilo realidade. Ou seja, hoje, se você é uma pessoa proativa e que você realmente soluciona um problema real, você consegue ter os recursos que você precisar para poder crescer. Né? Olha... Então, isso é importante. Olha a última frase que o Carlos Júnior falou aqui agora. Se você tem uma ideia, um projeto que resolva realmente uma dor, você tem acesso hoje a financiamento desse projeto. Isso eu posso falar sim com a maior segurança. Não falta dinheiro. O dinheiro sobra, por incrível que pareça. O problema é que hoje nós temos muitos poucos empreendedores e projetos aptos a fazer o bom uso desse dinheiro. Então o que acontece é que, infelizmente, o empreendedor brasileiro ainda não é tão bem preparado quanto empreendedores de outros lugares. Verdade. Tá? E no final das contas, o que faz dar certo ou não, por mais que a gente se apaixone pela ideia, é o empreendedor. Porque quando o empreendedor ele vai resolver um problema e na jornada dele identifica de alguma forma que aquele não é o problema mais importante ou que já tem outras soluções melhores que a dele resolvendo aquele problema, o bom empreendedor, ele pivota, né? Então ele ajusta o percurso dele para que ele encontre realmente o problema real e onde ele faça a diferença. E quando ele encontra isso, é mágico, ele consegue aí crescer e tudo acontece que a gente falou. O empreendedor que não está preparado, ele não consegue fazer isso.
quando ele vê um obstáculo, ele tem dificuldade de superar. E aí o que acontece é que o dinheiro que foi investido naquele projeto acaba não dando frutos, né? É muito, muito importante isso que você falou, Carlos, e eu até faço uma provocação que é assim, né? Empreender primeiro, que empreender precisa de preparação. Por isso até que eu costumo dizer, e a gente criou o reality Batalha das Startups, porque eu acredito que o empreendedor ele tem uma semelhança com um atleta, com um esportista. Ele tem que se preparar, ele vai encontrar derrotas no meio do caminho, né? Eu sempre costumo dar o exemplo do Anderson Silva, né? O Spider, que quebrou a perna lutando, aí depois ele voltou para uma luta, aí perdeu a luta, e aí não conseguiu, e agora voltou de novo a competir. E a competição do empreendedor, ela requer não apenas o fator emocional, de eu querer, de eu estar disposto, de eu ser aquele vencedor obstinado que vai superar todos os desafios, mas muitas vezes esbarra na falta de conhecimento, problemas, falta de educação, falta de cultura, falta de preparação da gestão do negócio, problemas com o modelo tributário. Eu até brinco, falo assim, cara, muita gente abre negócio para ser bandido, o cara abre o negócio, não paga imposto, e aí caramba, você já abriu o negócio, todo esforço, né? Burlando a lei, regulamentações, resoluções dos órgãos reguladores, ou seja, não adianta simplesmente eu querer ter uma ideia, abrir aquela porta de aço, né? Ou abrir na porta na minha garagem uma ideia. Hoje tá mais fácil com o home office, né? Então lá do meu quarto. Se eu não tenho uma preparação para isso, e a gente tem aqueles empreendedores que abrem os seus negócios não pela vocação ou para resolver um problema da sociedade, é para resolver um problema próprio. Não tem emprego, não conseguiu ter uma recolocação profissional e acaba tendo que se virar e abrir seu próprio negócio. Muitas empresas estão assim, acabam nascendo disso. A Sai do Papel, eu sei que tem um papel importantíssimo, porque vocês têm ali uma trilha de aprendizagem, um serviço de mentoria, identificar se aquele projeto é uma startup ou não. Conta pra gente um pouco desse serviço que eu sei que a Sai do Papel tem e que, inclusive, a gente hoje está super feliz aqui no Inova, que a gente está celebrando essa nossa parceria e a gente vai colocar todo esse conhecimento acumulado ao longo de mais de 10 anos, né, Carlos, que você tem no mundo das startups, à disposição do nosso público aqui. A gente vai fazer algumas ações bem interessantes para fazer que esse conteúdo seja mais e mais acessível cada vez mais no Brasil. Mas conta pra gente, esse empreendedor, como é que ele consegue validar essa ideia? Como é que ele se prepara para abrir uma empresa que dê certo? Lembrando que eu sou um exemplo disso. Eu abri a minha startup em 2015, levantei R$1,5 milhão com investidores, o projeto não deu certo, quebrou, explodiu, fiquei endividado, perdi casa, perdi carro, só não perdi a vida por causa da família e da minha fé. Tive que me superar para poder dar a volta por cima. Cara, como é que o empreendedor pode ter apoio do Sai do Papel? Então, vamos lá. Isso é muito importante e muito bonita a história. E a gente vai ter novidades aqui nessa nossa parceria, muita ajuda mesmo. Empreender é uma jornada muito solitária. E aí, o que tem hoje de bonito é que o ecossistema que está sendo criado, ele é muito colaborativo. Então, hoje você consegue encontrar outras pessoas que estão no mesmo estágio que você, enfrentando os mesmos desafios, e você trocar experiências e conseguir crescer. Isso se potencializa com toda essa estrutura que foi criada, como a da Sai do Papel, para poder te ajudar no desafio que você tem a cada momento que você passa. Então, vamos lá. Eu tive uma ideia, mas por onde eu vou começar? Então, se você pensava numa forma tradicional, vou dar um exemplo, se eu não me engano, tem até um exemplo igual num livro. Vamos supor que você fosse hoje abrir uma lavanderia. Tá. Então, num planejamento tradicional, você faria uma pesquisa, você de viabilidade, você escolheria o melhor ponto, né, pós-pandemia, claro, contrataria todo mundo, pegaria todas as máquinas, faria o marketing e talvez você ia descobrir depois de alguns meses ou um ano que, infelizmente, alguma coisa deu errado. Ou o ponto não era bom como você esperava, ou o produto não era tão bom, ou o público, ou o preço, alguma coisa. E aí você vai para uma metodologia de startup, uma metodologia Lean, e aí eles pregam ao contrário. Eles falam, não, cara, vamos fazer o seguinte, ao invés de você abrir agora,
vamos pegar e vamos criar um banner de R$150 e vamos botar aí cada semana numa esquina diferente e vamos falar assim, olha, lava-se roupa. Em vez de você lavar roupa, você pega aquela roupa e terceiriza com alguém que sabe lavar roupa. Não é para ter lucro, não. É só para você saber se aquele ponto é bom. Se o prazo que você devolve aquela roupa para a pessoa é um prazo bom, no dia seguinte, uma semana, se a qualidade da lavagem é aquela esperada e se o preço é bom. E aí você vai fazendo esse rodízio em vários lugares. Depois que você encontrou o melhor ponto, com o melhor preço, com o melhor prazo, tudo certinho, tá validado, ele vai dar certo. E aí você abre e gasta os seus recursos lá só nisso. E se você não encontrar? Você investiu R$150, seu tempo, aprendeu bastante com essa jornada, conheceu muita gente, e vai levar essa experiência para o seu próximo projeto. Então, esse tipo de metodologia, esse tipo de ajuda que a gente orienta você em cada face para que você encurte o seu caminho. Uau, isso é incrível, porque você minimiza a possibilidade das estatísticas, né? Daí vem o nome aceleração. A gente acelera o seu projeto. Então, a gente traz para valor presente aprendizados que você ia ter ao longo do tempo. Isso te economiza tempo e dinheiro. E dinheiro, porque você tem uma economia de dinheiro aí muito grande nesse processo. Total. Um dos nossos programas, que é o programa de pré-aceleração, um dos objetivos dele é provar que você não vai dar certo. Uau! E aí eu tô te economizando tempo e dinheiro. Se eu provo logo no início que você não vai dar certo, o que acontece? Você parte para a próxima. É muito bacana isso, porque você também evita o cara se apaixonar demais pelo negócio errado, né? Isso é muito comum e é como o jogador de pôquer, é como um investidor, né? Você tá perdendo, mas você não quer realizar aquela perda. E aí você só alonga esse processo e o sofrimento. Então você saber reconhecer que não vai dar certo o quanto antes é muito benéfico. E aí entra essa palavrinha que tá na moda, né? Pivotar. Não quer dizer que você não vá abrir um negócio. De repente, esse exemplo da lavanderia, você descubra, por exemplo, que, poxa, eu precisava tomar um cafezinho nessa jornada dos banners. Cara, não tem uma cafeteria aqui? Pronto. Pô, vou abrir uma cafeteria então, cara. Aí faz o teste pra cafeteria, né? Isso é muito legal, porque nesse processo de você entender o mercado e vender, você acaba vivenciando outras dores com outras pessoas que não só aquela que você está querendo atacar. E às vezes são dores maiores. Então, eu lembro de uma startup que a gente acelerou e ele falou, olha, eu tenho uma dor, eu fui comprar um ingresso de um cambista e acabou que esse ingresso estava falsificado e eu não consegui entrar. Então, eu queria que todo mundo que revendesse ingresso, formalmente, não informalmente, é que eu tivesse a certeza que esse ingresso não fosse falsificado e essa é a dor. Beleza, começamos a jornada para aceleração. E na jornada, com a metodologia aplicada, ele entendeu que aquilo realmente era uma dor, mas que o mercado era pequeno e que não era a maior dor. A maior dor das pessoas era conseguir ingresso para os eventos que elas não conseguiam ir. E, por incrível que pareça, nesses mesmos eventos, tinham pessoas querendo vender ingressos e que também não tinham facilidade em encontrar compradores mesmo para eventos que estavam com muita procura. E aí ele pivotou. Ou seja, ele continua até trabalhando no mesmo ramo, mas o problema que ele está enfrentando não é mais do ingresso roubado, e sim da conexão de pessoas que querem ingresso com quem ingressa. Então, virou uma bolsa de ingressos, né? Isso, com outros atributos de outros concorrentes que já existiam e que faziam resolviam o mesmo problema, só que ele teve uma abordagem com outras inovações e outras soluções. Olha que interessante. Agora, hoje, o que da Acelera do Papel está à disposição para quem tem a ideia, quem quer empreender, já poder consumir? Hoje tem muita ajuda. A gente tem tanto dos programas pré-aceleração, aceleração, Traction Scale-Up, cada um para a jornada, a sua fase, o seu momento, seja ele tirar uma ideia do papel, seja ele validar, ou seja, chegar a ter os primeiros clientes pagos a ponto de alguém ver valor que você faz a ponto de pagar por isso. Depois, Traction, eu acho que o grande desafio do Traction é você montar uma equipe, estruturar, para você começar a ter venda recorrente e crescer. Né? E depois o scale-up você pega aquela empresa que já está crescendo e você consegue dar um crescimento acelerado nele, né? Para que você não cresça um pouquinho a cada ano, mas que você cresça, duplique, triplique o tamanho. E quais são as ajudas? Além de todo o conteúdo expositivo, a gente tem consultoria, a gente tem mentoria, tá certo? A gente faz bootcamps, workshops, então é uma série de talks com empreendedores, forma essa comunidade para que eles aprendam junto. Então tem uma série de benefícios que a gente consegue criar um ambiente muito adequado e propício para ele poder fazer florescer a ideia dele. Nossa, bem bacana. Agora, por exemplo, quando a gente fala de algumas fases, né? Você falou do Traction, né? Fala pra gente um case aí que vem à tua memória da diferença que a metodologia Acelera do Papel
pode provocar no negócio? Consegue lembrar de alguma coisa? Temos sim. Então, o que acontece? Na nossa última turma de Traction, a gente teve, por exemplo, 2 startups que aumentaram muito o seu faturamento. E o que acontecia? Elas vinham crescendo, só que a gente formou para elas um conselho consultivo de pessoas que conheciam muito bem o mercado delas. E quando você começa a debater essas estratégias junto com essas pessoas, abre a sua cabeça, porque você empreender, como você tem muito poucos recursos e é muita pressão, você está muito no dia a dia, muito operacional. Então, muitas vezes, você não para pensar no estratégico. E então, formar um conselho consultivo, você pensa no estratégico e aí você começa realmente a dar passos mais largos. E quando você faz esse planejamento estratégico, uma das coisas que acontece é que você enxergar que você precisa de mais recursos para poder antecipar os seus resultados. Então, vamos dar um exemplo simples assim. Vamos supor que você tenha um vendedor e que aquele vendedor te traga, sei lá, 10 clientes por mês. Claro que não é linear, mas vamos pensar assim, puta, se eu tivesse 3 vendedores, de repente eu venderia o triplo, o dobro. Beleza, tá? Mas eu só vou poder contratar o segundo vendedor ano que vem, que é quando esse vendedor começa a se pagar, dá lucro, eu formo um caixa para contratar o segundo. Isso. E aí que vem o investimento. E aí o empreendedor mostra esse planejamento, o investidor valida esse planejamento e fala, cara, realmente, se ao invés de um vendedor você tivesse 3, você, ao invés de chegar no resultado no ano 1, você chegar no resultado do ano 3 no ano 1. Eu acelerei, eu trouxe para valor presente o seu resultado futuro. E aí essa também é uma das ajudas que a gente faz e com isso a gente conseguiu que uma dessas startups triplicasse seu faturamento e outro multiplicasse por 5. Uau! Né? Então, foram 2 startups que a gente tem bastante orgulho de ter ajudado. E ainda continua ajudando, ainda continua sendo sócios dela, fazendo parte do conselho, enfim. Temos aí uma jornada bonita aí pela frente. E quando você fala dessas jornadas, assim, eu posso falar isso, assim, né, até de testemunho próprio, porque eu trato o programa Inova 360 como uma startup. Sempre tratei assim. Tá? Em 2018, era Reginaldo. Cap table da startup era eu, o governo, né? Eu, o governo e os meus credores. Em 2020, eu abri, recebi sócios e, assim, eu brinco que a gente criou aqui a Liga da Justiça, né? Que são pessoas incríveis que participam hoje com a gente. E o crescimento do negócio em um ano, de 2020 para 2020, foi absurdo. A gente ganhou uma escala, a gente conquistou o mercado, a gente colocou no ar o reality show, hoje tem aceleradora. Então, assim, aquilo que talvez eu faria sozinho, demoraria aí 5, 10 anos. Com a entrada desses sócios, a gente em um ano fez tudo isso. Então, faz muito sentido. Eu vejo ainda alguns empreendedores meio ainda querendo defender o queijo debaixo do braço. Eu falo assim, não, porque eu não quero ninguém mandando meu negócio, o negócio é meu e tal. Vou me demitir, igual fizeram com o Steve Jobs. Vou me demitir, não sei o que e tal. Desmistifica isso pra gente, cara. Como é que você pode tirar esse medo do empreendedor de abrir o projeto dele? Eu vejo muita gente ainda preso na sua ideia. O cara tem até medo de falar ideia pra alguém, achando que alguém vai copiar a ideia dele. O que você pode falar pra gente sobre isso? Tem muitos assuntos interessantes aí que daí pra gente falar horas, né? Isso tudo vai da maturidade também do ecossistema. Então, como você, indo de trás pra frente, como você falou, antigamente, eu não contava a minha ideia pra você se você não assinasse um documento onde você não ia compartilhar a minha ideia. O famoso NDA. Só que o que acontece, que viu na prática, é que o que faz a diferença não é a ideia e quem executa a ideia. Certo. De novo, estamos falando de equipe. Tá. E aí tem um ponto positivo de eu divulgar minha ideia pra você. Porque quando eu falo a minha ideia pra você, você contesta ela e você fala, cara, mas se você, ao invés de for pra esquerda, você para a direita? Você já pensou também em pintar de verde? E aí você fala, puta, cara, não tinha pensado nisso. E a sua ideia fica melhor. Então, quanto mais você propaga, melhor ela volta. E você falou uma coisa interessante, que você precisa defender essa tua ideia. Sim. Se provar nessa sua ideia. Isso. E eu percebo isso. Quando a gente, por exemplo, foi fazer o reality, que a gente foi colocar as startups no ringue, eu lembro que a gente teve um insight, não teve ideia, e eu fiquei, cara, com medo de falar, mas não porque alguém copiasse. Disso eu nunca tive medo. Falei, cara, a ideia tá aí, a gente também acaba... Eu não inventei podcast, tô fazendo podcast aqui. Pronto. Então não adianta a gente ficar tão preso à ideia. Mas eu lembro que tinha uma pessoa que eu sabia que era uma pessoa muito exigente, que é o Ravi Gama lá, que inclusive estruturou o nosso modelo de nossa aceleração. E eu vi ele consultor, tal, um cara muito sério e tal. Eu falei, cara, vou contar pra esse cara aí a minha ideia. Eu já contei pra ele e preparei assim, fechei o olho e falei assim, vixe lá, velho, quer ver falar que é uma merda, não sei o quê.
E aí o cara olhou pra você, nada do caramba, essa ideia, adorei, quero participar do projeto. Então, você tem também essa oportunidade quando você conta a tua ideia, não só de validar, mas de receber apoio também, né? Cara, eu faço muita mentoria, e aí uma das coisas que o próprio investidor avalia é a capacidade que o empreendedor tem de escutar, tá certo? Então, eu entendo o seguinte, quando você está conversando com alguém sobre a sua ideia, seja um investidor, seja um mentor, seja seu familiar, é muito importante você não ficar reativo e você estar muito aberto para escutar todos os feedbacks. Aquilo que for bom para você, você absorve, ou que você acredita. E aquilo que você não acredita, ok, você agradece pelo feedback da pessoa, porque ela dedicou um tempo para isso, e você descarta, ou guarda ali que pode servir no futuro. Mas acontece que muita gente, quando você fala mal do seu filho, e a sua startup é o seu filho, então você abdica da sua vida, como você falou, pelo seu filho, é o que acontece, né? E por isso que as pessoas vão além. Elas ficam reativas e ficam zangadas. Esse cara não sabe nada. Claro que você tem que ser resiliente, você tem que acreditar na sua ideia, muitas vezes contra o que o mercado está falando. Mas também, se todo mundo está falando que vai dar errado, só você está falando que dá certo, eu acho que você também tem que ponderar isso. Boa. Tá? Não quer dizer que todo mundo esteja certo, mas pondere também, tá? Então isso é um ponto importante, tá certo? Nossa, muito bacana isso. Já pensou? Eu tive uma ideia aqui, todo mundo fala, isso aí é uma merda de ideia. Só você tá certo. Ah, só você tá certo? Pode ser. Pode acontecer? Pode acontecer, mas são também as exceções, né? E aí, eu não sei, eu ponderaria. Boa provocação essa, hein? Eu quero até provocar você que tá ouvindo a gente, ó. Vai aqui nos comentários aqui, ó. A gente teve as ideias do professor Pardal aí, as ideias meio... Até porque ideia só não paga conta, né? A execução da ideia, que ela é importante. E agora, andando um pouquinho na nossa conversa, Carlos, e falando sobre investidores. Okay. Cara, você tem lá no Rio de Janeiro um ecossistema de investidores muito bem consolidado. É um grupo que já tem experiência de investir em startups. O que vocês estão olhando hoje em dia, hein? O que vocês querem das startups? Então, hoje a gente tem investidores do Brasil inteiro e alguns fora do Brasil, né? Eu acho que, primeira coisa, a gente olha para as startups que a gente consegue ajudar. Então, isso é um ponto muito importante. Qual a diferença de você investir numa startup e você investir, por exemplo, na Bolsa? Ou pegar e vou investir na Petrobras. Tá. Quando eu boto por mais que eu faça análise e tudo, a partir do momento que eu boto meu dinheiro numa ação pública, eu não tenho gerência nenhuma sobre essa, normalmente, né? Então, eu só tenho que rezar para que o meu cálculo tudo dê certo e que, de alguma forma, ela valorize. Mas, quando eu boto uma startup, eu tenho a oportunidade de ajudar meu dinheiro a crescer. Então, se for uma startup da qual eu conheço o mercado, eu sento com ele, eu debato, eu abro portas, eu faço isso acontecer. Então, a primeira coisa que a gente enxerga é se no grupo de investimento que a gente faz, se aquela startup que está apresentando para eles, os nossos investidores vão conseguir ajudar ela. Isso não faz sentido. Bacana, bem interessante essa que é abordagem. O famoso smart money, né? É o dinheiro inteligente. Não é dinheiro por dinheiro, mas eu vou te dar o dinheiro, mas também vou te dar o conhecimento, né? Então, quão valioso seria para você ter como sócio alguém que já fez exatamente aquilo que você está querendo criar? Alguém que já foi ter o Silvio Santos aqui te mentorando, falando, olha, eu vou te dar algumas dicas aqui de como você vai criar um programa, como vai apresentar. Seria muito valioso? Que nem ele fala, vale mais do que dinheiro. Então, é a mesma coisa. Então, isso é um ponto importante, tá certo? Então, eu acho que isso é um dos pontos e a gente pode abordar vários outros pontos que a gente olha. Então, eu sempre falo o seguinte, as pessoas falam muito em pitch, né? Pitch, o que é o pitch? Não sei se vocês sabem de onde vem a palavra pitch, mas pitch vem do arremessador do beisebol. Então, quando você pega o arremessador do beisebol, ele tem um quadradinho virtual muito pequeno e ele tem que acertar aquela bola precisamente naquele quadradinho. Então, o pitch é isso. Você tem pouco tempo para ser preciso e cativar a atenção das pessoas. E essa bolinha pode valer uns milhões, hein? Pode render muito dinheiro. E o que acontece? Eu até estava numa banca semana passada da Campus Party e eu falei, na realidade, quando eu estou fazendo a banca de avaliação, vocês não estão apresentando para eu investir no seu negócio. Porque eu não vou sair daqui dessa banca, depois de você falar 5 minutos, e tomar a decisão se eu investir em você. Você está apresentando para conseguir uma reunião para eu poder me aprofundar no seu negócio. Boa. Então, isso, algumas dicas assim são importantes para quando você vai apresentar para o investidor. Né? Aquele momento inicial é para o cara te selecionar entre dezenas, centenas de pontos. Cara, essas são as que eu quero conversar. É um gatilho, né? É uma isca para que você traga o investidor. Então, com isso, o que eu falo? A gente marca a reunião e se interessa pelo problema-solução, mas a gente investe pela equipe.
Então, é basicamente isso. Então, eu acabo me interessando, me chamando a atenção. Putz, cara, esse cara tá resolvendo algo que é muito legal. Esse cara tá indo à lua, putz, muito legal isso aqui. Os números, chama atenção a validação. Então, apresentar assim, olha, cara, é o cara que cresce todo mês. É o cara que saiu do zero e agora tá triplicando esse indicador, com o custo tá baixando, tá tudo dando certo pro cara. Opa, cara, quando você vê uma ideia muito legal, com um problema real, e o cara tem os indicadores validados, isso é mágico. Mas eu não vou investir por causa disso. Isso vai garantir com que eu converse com ele profundamente. E aí depois eu vou entender se ele tem equipe capaz de realizar aquilo que ele está sonhando. Tá? Isso é muito interessante, hein? Gostei. Essa dica aí vale ouro, hein? Essa daí tem que ser falada no ringue do Batalha das Startups. Vamos falar. Essa aí, eu já vejo a cena assim, ó. Já vejo a cena. Startup na frente do Carlos, falando, né? Apresentando, e o Carlos cirúrgico, desmontando toda a argumentação do cara com uma pergunta, fazendo, peraí, você validou isso aqui? Não, sabe o que é? É que eu acho, pela minha experiência, mas você validou isso aqui? Acho que isso é fundamental, né? Acho que cada vez mais, quando a gente coloca as nossas ideias, a nossa solução à prova, a gente evita fazer o filho da coruja, né? Que só você acha que é lindo, maravilhoso, mas você não sabe se realmente ele está atendendo a dor do mercado, se a conta fecha. Às vezes tem coisas muito comuns. É muito comum, no processo, por exemplo, de pré-aceleração, que é a fase inicial, a pessoa chegar, cara, tinha uma ideia fantástica, é isso para resolver esse problema. E a gente fala, cara, legal, já tem essa empresa que faz a mesma coisa. Você conhece? Não. Eu nem estudou o mercado, nem deu um Google. A maioria dos empreendedores, principalmente os não preparados, eles não conhecem o mercado antes de botar a ideia em prática. A gente teve na primeira temporada do Batalha uma startup que foi bem no meio da pandemia. O cara fez uma pia, um lavatório móvel. Não tinha nenhuma ciência de foguete, era uma coisa de água, um galão de água acoplado a uma pia, com um baldinho debaixo da estrutura, né? Com a rodinha para levar onde que fosse. Eu olhei aquilo e falei, cara, tá bom, mas não tem inovação, não tem tecnologia, não tem disrupção nenhuma. Aí e o negócio dele custava, tipo, a faixa brasileira era R$800. Aí cara, a gente deu um Google. Pia móvel. E aí? R$120 no Magazine Luiza. Eu falei, cara, você viu isso aqui? Não, sabe como é que é? Que o meu, a água... Eu falei, água o quê, cara? Não tem. Eu acho que são ações muito simples e que as pessoas não fazem. Mas a beleza de você ser ajudado por alguém, que às vezes não é fácil também encontrar concorrência ou quem está florescendo, porque ele também ainda está abaixo do radar. Mas como você trabalha no ecossistema, você acaba conhecendo, você dá a oportunidade de falar, olha, cara, tem esse cara aqui. E não é que você vai decidir seu projeto porque existe uma concorrência, mas você vai ter ciência e você vai poder avaliar se realmente você tem recursos e diferencial para poder vencer aquela concorrência ou ser melhor. Porque o tempo de você vender bala no sinal ou se você vender, sei lá, imóveis de luxo é o mesmo. Entendeu? Então, você tem que decidir se você vai empregar seu tempo numa ideia que não vai dar certo ou numa ideia que vai dar certo. Olha. O esforço é o mesmo, entendeu? Então, por que você vai perder tempo ganhando centavos se você pode perder tempo numa ideia que é mais fácil, onde não tem concorrência, onde você vai fazer o diferencial? Então, muito interessante, muito interessante. Agora, pra gente finalizar, cara, é o seguinte, Rio Innovation Week tá chegando, Batalha das Startups, segunda temporada tá chegando. Vamos contar pra galera o que a gente vai aprontar juntos? Muita coisa, né? Você conta ou eu conto? Pode contar e eu vou emendando e a gente faz junto. Então eu vou contar aqui da minha parte, você conta da sua parte, então. Okay. Pode ser? Nós vamos pegar as 8 startups campeãs de cada um dos nossos segmentos. Nós vamos fazer uma caravana lá, vamos invadir o Rio Innovation Week com essa galera. Estamos esperando. A gente vai mostrar lá as startups, a gente vai ter todas as interações. A galera que acompanha o reality show vai poder ver de perto as startups, né? Quem puder ir ao Rio Innovation Week. E nós vamos ter lá uma oportunidade de uma rodada regional, onde startups inscritas lá do Rio vão poder participar. Conta pra gente essa rodada aí. Então, muito legal. A gente vai fazer uma seletiva. Então, muitas startups já estão se inscrevendo para participar do Startup Program do Rio Innovation Week.
e algumas delas vão ter oportunidades de, inclusive, participar do Batalha. Então isso vai ser muito fantástico a gente ter isso. E de outras parcerias que a gente vai fazer também é para todo mundo que se inscrever no Batalha. Sabe esse conteúdo que a gente estava falando aqui? Puta, mas como é que eu tenho acesso a esse conteúdo? De onde eu tiro do papel? Como é que eu valido? Como é que eu crio meu MVP? Como é que eu capto investimento? Todo esse conteúdo ele vai estar disponível gratuitamente para os inscritos do Batalha, para que eles possam aí se aperfeiçoar e se preparar para as batalhas. Caramba! E para quem ainda não está maduro o suficiente para ser selecionado, para que ele se prepare para nas próximas edições estar lá em cima do ringue. Olha, Carlos, aqui a gente tem um checão aqui, um contrato, não é um cheque não, falei errado, a gente tem um contratão aqui de R$1 milhão em aceleração. Olha só. É um contrato que muda a história do empreendedor. Não só pelo smart money, né? Não só pela aceleração, mas principalmente pelas conexões. Sabe, hoje a gente tem à disposição das nossas startups um ecossistema assim absurdo de conexões. Praticamente eu não consigo olhar para uma startup e falar assim, não consigo te atender. Isso é muito Todas as demandas que as startups trazem, eu precisava de alguém que entendesse do sistema tributário que acontece, não sei da quê. Peraí, vai na produção, a gente encontra. A gente criou um networking de apoio às startups poderosíssimo. E agora juntos aqui com o Sai do Papel, meu Deus. Vamos ampliar essa rede, ampliar demais isso. Sem contar que a startup vencedora lá do Rio Innovation Week, além de receber um prêmio, né, de alguns... vou falar aqui, vai. R$100 mil em mídia. Nós vamos fazer um... Olha que prêmio grande. Então, se ela não der certo, não foi por falta de ajuda. Não, né? aí você fala assim, mas por que R$100 mil de mídia pode fazer diferença na minha startup? Toda. Porque você vai passar na mão de produtores que vão ajustar o storytelling do seu negócio, vai ser exibido em rede nacional uma matéria sobre a tua empresa, e aí, meu amigo, quando você precisar dar o seu pitch, você fala assim, melhor do que eu explicar para vocês aqui, quero mostrar uma reportagem que foi feita da minha startup, matador, que já vem com uma validação aí de um programa de TV num canal de notícias validando a tua ideia. E passou por todo o crivo de mentores. Exato, passou por mentoria, validação, né, que endossa. Levou umas escovadas. Né? O que eu gosto do Batalha, tem uma pessoa assim, eu não sei você, Carlos, agora a gente que trabalha com startups há mais tempo, e aí é família. A pandemia diminuiu um pouquinho, mas gente, nossa... Você chega em qualquer lugar que você chega, Reginaldo, tem uma ideia. É assim com você também? É sempre assim. Eu lembro que uma vez eu tava saindo de um evento que eu tava palestrando, e aí já era tarde da noite, e aí eu parei para comer no McDonald's. Eu tava lá no caixa. Aí alguém que devia estar no evento que eu tava, ou me reconheceu de algum outro lugar, e falou, pô, cara, seu Carlos, eu posso te contar minha ideia? Aí eu falei, pode sim, mas posso só pedir aqui, aí a gente senta ali enquanto como você conta essa ideia, e aí eu te falo aí, dou uma opinião sincera do que eu acho dela, e se eu puder te ajudar em outra coisa, vai ser um prazer. Ah, pode. E aí foi. Pode. Esse aí foi o fundador da Uber, essa ideia. Já pensou? Já pensou? Quem que era esse aí? Você lembra do cara? Acho que foi o cara que fundou o Uber, o Airbnb, um desses aí. Foi o McDonald's lá do Vale do Silício. Cara, mas é assim, né? É assim. Onde eu tô, o pessoal já vem com as ideias. Algumas muito boas, mas eu olho pro empreendedor e falo assim, ok, a ideia é bacana, mas você vai fazer? Essa aqui é a diferença. Ah, não, eu tenho uma ideia. Você acha que você pode? Eu falei, cara, não adianta você ter uma ideia que você não possa executar. Vamos alinhar a expectativa aí. Sabe aquela brincadeira que o pessoal coloca no Instagram? Expectativa versus realidade. É exatamente então, isso. Calma aí, cara, calma. Porque é mais fácil falar. A maioria das ideias é mais fácil falar do que executar. Muito mais. A gente fala que o PowerPoint aceita tudo, né? Excel aceita tudo. Então é mais ou menos isso, né? Você pode sonhar com o que você quiser e botar lá, mas daí a tornar aquilo realidade tem uma longa jornada. E nessa longa jornada, quem pode ajudar? Sai do Papel e Inova. Aê! Nem ensaiamos essa, hein? Nem ensaiamos. Carlos, que bacana falar contigo. O prazer foi todo meu. Vou confessar aqui pra vocês, galera. Vocês não sabem. A gente já se fala há muito tempo.
Semanalmente. Online, né? Exatamente. Mas é a primeira vez que a gente tá junto. É verdade. Né? Primeira vez que a gente se conhece. Primeira vez que a gente tá junto, Feito pandemia, né? Feito pandemia. Eu até vi uma reportagem esses dias da quantidade de pessoas que fazem parte de times, né, de squads de trabalho, que não se viram ainda pessoalmente. Ó, né? eu não conheço metade da minha equipe da Sai do Papel, porque ela foi contratada durante a pandemia de estados diferentes, então a gente não teve oportunidade de se reunir. Olha que incrível. Quem sabe o Renovation Week seja essa oportunidade. Com certeza vai ser. Né? Ó, e você que está acompanhando a gente aí do Inova, gostou do podcast? Tem uma coisa que o Carlos falou, que você falou, puxa, isso o Carlos falou, tal pessoa que eu conheço precisava ouvir isso daqui. É simples. Compartilha com o cara. Fala pra ele, ó, ouve esse podcast aqui, tem uma aprendizagem interessante para você aplicar no teu negócio. Olha, isso aqui é interessante. Gostou da conversa? Comenta. Não gostou? Tá, comenta também, fazer o quê? É bom que a gente aprende, foi o que eu falei. O que a gente achar que é um comentário válido, a gente vai mudar. O que a gente entender que não é propício para esse momento, a gente vai agradecer e vida que segue. É isso aí. Interaja com a gente. Ó, valeu. Obrigado pela sua audiência. Carlos, gratidão demais, Total. Cara. E essa é só a primeira de muitas, porque o Carlos agora, como o meu sócio Geraldo Marques fala, vai ser figurinha carimbada aqui do Inova 360. Vamos estar sempre aqui. Tamo junto, meu irmão. Abraço. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Até a gente. próxima. Obrigado.